A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu quero ler com você aqui, que vai dizer a palavra do Senhor, nos versículos de número 14 e 15. E assim que você achar, diga glória a Deus. Apocalipse 20, versículos 14 e 15, dizem assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, igreja? O juízo será um grande julgamento, onde todos os ímpios de todas as eras terão que comparecer diante do Senhor Jesus, daquele que é também chamado de o tribunal do trono branco. E esse julgamento vai acontecer logo após o fim do período milenar. Dentro daquela visão que nós estamos estudando, a visão pré-tribulacionista, o juízo final é o sétimo e último grande acontecimento. Primeiro, o arrebatamento, sendo que hoje estamos nos princípios das dores. Então, na volta de Cristo temos o arrebatamento. No céu, o tribunal de Cristo, também chamado o tribunal das obras, e as bodas do Cordeiro, e na terra grande tribulação. Após o fim da grande tribulação, se encerra as bodas do Cordeiro. Jesus retorna para essa terra com toda a igreja que estava com ele nas bodas do Cordeiro. E ali acontece a batalha do Armagedon, onde a besta, o falso profeta, Satanás e o diabo serão todos eles presos. E durante 1000 anos, Cristo reinará, governará este mundo de Israel, e toda a igreja salva com ele. Após os 1000 anos, o diabo será solto novamente e conseguirá ainda enganar a muitos, e após isso o diabo será derrotado de vez, onde será lançado junto com todos os ímpios que serão lançados posteriormente neste lago que arde em fogo. O diabo será o primeiro lançado. E aqui nós podemos dizer que é o inferno propriamente dito. O que nós chamamos de inferno e acreditamos que existe, o inferno propriamente dito é esse lago, onde o diabo será o primeiro ali a ser lançado, e após o juízo final, todos os ímpios. A palavra vai nos mostrar que esse aqui não é um julgamento para absolvição ou para a condenação, mas é apenas um juízo, é a decretação da pena para aqueles que foram infiéis e morreram no pecado. Quem compreende isso? Nós não vamos ser julgados aqui, amém, igreja? Esse julgamento não é para os salvos, esse julgamento, esse juízo é para os ímpios que irão apenas receber a sua sentença. Vamos entender mais? Eu leio então apenas o versículo de número 15 e todos leem comigo. Vamos lá. Diga comigo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem crê que o nome está escrito no livro da vida, diga glória a Deus. Então vamos desocupar as mãos e aplaudir com muita alegria o Senhor e a sua palavra. Pai querido,
Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todo bloqueio, todo obstáculo, não deixa nada atrapalhar. Envie essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis se sentar. A primeira coisa que nós temos que fazer é essa diferenciação acerca do tribunal de Cristo, do juízo final. O tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa, é o tribunal das obras, é aquele tribunal onde apenas os salvos irão comparecer diante do Senhor. Aqueles que serão ressuscitados e também os que serão arrebatados. No tribunal de Cristo, o que vai ser julgado pelo Senhor Jesus são as nossas obras, para que através das nossas obras nós venhamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa coroa. E se nós estamos diante do Senhor no tribunal de Cristo, é porque fomos arrebatados ou ressuscitamos e estamos salvos. Amém, minha gente? Após o fim do tribunal de Cristo, entraremos nas bodas do Cordeiro, onde haverá o casamento de Jesus, o Senhor que é o noivo com a igreja que é a noiva. E quando isso terminar, Jesus retornará para pôr um fim na grande tribulação que estará acontecendo na terra. E ficará para a grande tribulação os infiéis e aqueles que, por mais que conheceram a palavra, não perseveraram no Senhor. Haverá uma chance, muito remota é verdade, de se salvar. Mas a palavra de Deus deixa claro que haverá salvação na grande tribulação. Entretanto, vai ser muito difícil. Para que uma pessoa seja salva na tribulação, mediante o que diz o livro de Apocalipse, ela vai ter que fazer aquilo que Jesus já fez por toda a humanidade. Literalmente, morrer. Porque a palavra diz que aqueles que foram degolados, aqueles que não fizeram a marca da besta na sua testa, na sua mão, que não adoraram o falso, aliás, o anticristo e a imagem da besta, serão esses que serão salvos na grande tribulação. Porém, será muito difícil. Por isso que nós temos que fazer de tudo, ainda que a salvação não seja pelos nossos méritos, não seja pelas nossas obras, mas nós temos que fazer de tudo para alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus e fazer valer o sacrifício dele no Calvário, para que venhamos morrer salvos, ou quando Jesus voltar, se vivos estivermos, sermos arrebatados. A palavra vai dizer aqui em Apocalipse no capítulo 20, mais precisamente no versículo 11, o seguinte, E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que mortos são esses? Os que morreram na impiedade, na infidelidade. Por quê? Porque os salvos ressuscitarão, não nesse momento aqui, mas ressuscitarão no momento do arrebatamento. E os que foram fiéis na tribulação, ressuscitarão no final da tribulação. Todos os ímpios de todas as eras, acredita-se que até desde Caim, todos os ímpios de toda a história só irão ressuscitar nesse exato instante aqui, nesse exato momento, com um detalhe:
Qual o detalhe? Na parábola do rico e do Lázaro, fica claro que quando Lázaro morreu, imediatamente ele foi para o seio de Abraão, também chamado de paraíso. E o rico, ao morrer, ele foi para o Hades. Ali, nos mostra que, com base no que diz o versículo que diz: ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Morreu, o juízo é decretado. Eu sei que os espíritas pregam diferente. Os espíritas pregam dizendo que você pode evoluir e depois retornar de novo para uma segunda vida. Há quem acredite que está aqui pela terceira vez, pela quarta vez. E há quem diga que tenha lembranças de vidas passadas. Mas com base nas escrituras, esse entendimento não se sustenta. O catolicismo, por exemplo, ensina que existe um lugar chamado purgatório, onde as almas daqueles que morreram, mas ainda não estavam prontos para adentrar o paraíso, terão que ficar nesse lugar chamado purgatório, para ter os seus pecados purgados, para que finalmente, quando estiverem preparados, possam entrar no paraíso. Porém, é uma outra visão que não se sustenta na palavra. Os budistas falam em reencarnação até mesmo em animais. Só para você ter ideia. Até mesmo em animais. Coisa que não se sustenta na palavra. Após a morte vem o juízo. Paraíso, seio de Abraão, ou Hades, a condenação. Entretanto, a palavra também diz que estes corpos ressuscitarão, e ressuscitarão glorificado. O entendimento é que tanto o rico como Lázaro não possui um corpo glorificado, mas um espírito. Entretanto, os salvos, quando ressuscitarem no arrebatamento, terão novamente um corpo, como esse que temos agora. Não necessariamente igual a esse, mas um corpo incorruptível e, como Paulo escreveu aos Coríntios, um corpo imortal, porque o homem só pode morrer uma única vez. E os ímpios também hão de ressuscitar em corpo, na ressurreição do corpo, para participarem do juízo final. Quem está compreendendo? Como eu disse, na teologia existem muitas discordâncias, mas existe uma linha de raciocínio, um entendimento da sequência dos fatos e de como eles ocorrerão, que é a mais aceita, que é essa que eu tenho passado aqui ao longo dessas últimas semanas. Amém, igreja? Então entenda, esse julgamento aqui é para os ímpios. Na grande realidade, é a decretação da sentença. Pastor, e onde é que estará a igreja salva nesse momento? Com base no que diz João capítulo 5, vá lá comigo, por favor. Nós podemos dizer que estaremos nesse momento, presenciando esse momento. Primeiro abra em João capítulo 5 e entenda quem estará à frente como juiz desse julgamento. João 5, versículo 27. Acharam aí? João 5, 27. Vamos ler o 26 também, para não ficar sem o contexto? Olha o que diz o 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho,
ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Quem será o juiz então, igreja? Jesus Cristo. Amém? E nós, e eu e você, eu falo deste modo porque eu creio na minha salvação e na sua. Amém? Eu creio que você vai morrer salvo. Quem crê também, diga amém. E eu creio que se Jesus voltar antes da nossa morte, que a minha eu espero que seja daqui pelo menos mais uns 70 anos, que eu quero passar dos 100. Quem tem fé para viver mais de 100 anos aí? E se Jesus voltar e eu estiver vivo, eu quero ser arrebatado. Quem gostaria de ser arrebatado e não passar pela morte? Onde é que nós vamos estar? Vamos então a 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículos de número 1 e 2. E dizem assim. 1 Coríntios, tá? Capítulo 6, versículos 1 e 2. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos, igreja? A igreja salva. Amém? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Repito o início do versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Nós estaremos ali, junto com Cristo, como o pastor João Ribeiro Palharim diz, para assisti-lo diante deste tribunal. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, uma coisa que sempre me deixou reflexivo. Com base na parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele tinha consciência de tudo. Ele sabia quem era o Lázaro e quem estava junto do Lázaro, o Abraão. E quando ele pede o Abraão para mandar o Lázaro até os seus familiares para avisá-los, para que eles também não fossem enviados para aquele lugar, fica muito claro que ele tinha toda a consciência, todas as lembranças, todas as memórias acerca da sua família. O que me chama a atenção é que, se Jesus está no tribunal do trono branco julgando os ímpios, e a igreja estará lá assistindo ao Senhor Jesus, como outro dia eu assisti uma pregação e o pregador dizia que a igreja será uma espécie de promotor, aquele que acusa, aquele que julga. E eu fico pensando o seguinte: e a minha família? E se eu estiver do lado direito, como diz Jesus, vinde benditos de meu Pai, estais à minha direita para o lugar que eu vos tenho preparado. E se houver familiares na minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E se desse lado estiver pessoas da minha família, e com base no entendimento da parábola do rico e do Lázaro, sendo que o rico tinha consciência de tudo, sabendo eu que estarei salvo e minha família não, como ficaríamos, como ficarei nesse momento? Você para pensar nisso? Você que serve a Deus, você que vem à igreja, você que tem temor de Deus, você que busca conhecer a palavra, meditar nas escrituras, não é uma pessoa perfeita porque ninguém é, procura se santificar, procura obedecer, procura largar o pecado, procura mudar verdadeiramente de vida, ser uma nova criatura, e ao mesmo tempo você convive com pessoas, inclusive pessoas que às vezes dormem na mesma cama, no caso dos casais, e o marido se salvar, a mulher não, e a mulher se salvar, o marido não, os pais se salvarem, os filhos não, ou os filhos se salvarem e os pais não. É para a nossa reflexão.
E todas as vezes que pensarmos nisso, deve despertar em nós algo muito importante. O que, pastor? O desejo de evangelizar a nossa casa, evangelizar a nossa família. Nós não podemos fazer da igreja apenas um hobby, um passeio ou um estilo de vida, que é o que infelizmente metade da igreja faz hoje. Metade da igreja faz do culto, da vinda à igreja, um hobby, um passeio, um estilo de vida, um lugar para conhecer pessoas, inclusive um lugar para se relacionar. Há quem diga: na igreja eu posso encontrar a pessoa certa. Aí ela vem com esse pensamento de vir para a igreja encontrar um relacionamento, sendo que na grande realidade nós não estamos aqui para nenhuma dessas coisas. Nós estamos em primeiro lugar para prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, aprender a palavra, viver o que diz a palavra. E quem aprende a palavra e vive o que diz a palavra, entende uma coisa: eu tenho que ter um propósito nessa terra. E um dos propósitos principais da igreja é evangelizar as pessoas, começando em primeiro lugar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos familiares, para que, minha gente, naquele grande dia, toda a nossa família possa estar do lado direito, salva e não condenada, participando do juízo final. Comece a evangelizar a sua casa, comece a pregar para a sua família, comece a anunciar que Jesus está voltando. Na primeira carta de João, abra aí a palavra na primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, mais precisamente no capítulo 2, a palavra de Deus diz nos versículos 1 e 2 o seguinte: 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que nós precisamos fazer para que nós não venhamos participar deste juízo final? A palavra diz: se com o coração creres e com a boca confessares, serás salvo. Primeira coisa é confessar a Cristo, entregar a vida ao Senhor Jesus e reconhecê-lo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso a necessidade do apelo, por isso a necessidade de chamar as pessoas para reconhecer Jesus, que inclusive é uma prática que está sendo a cada dia que se passa abolida nas igrejas. Pode prestar atenção, a pregação é feita, e há muitos bons pregadores por este país afora, de verdade. Há muitas igrejas hoje no movimento que tem atraído muitas pessoas, o que é maravilhoso, mas às vezes falta o principal, falta lançar a rede. O apelo é lançar a rede, não para a pessoa congregar naquela igreja e se tornar membro daquela igreja, não apenas para fazer número naquela igreja, mas para cumprir o que diz a Escritura. As pessoas têm que confessar. Tem gente que já vai à igreja um tempão e nunca fez a confissão de fé, meu povo, de verdade. Tem gente que já frequenta uma determinada igreja, aqui não vamos citar nome de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, eu falo num contexto amplo e geral, mas a pessoa participa do louvor, ela louva, ela adora, ela ouve a palavra, ela já devolve inclusive dízimos, faz ofertas, quiçá já se tornou um voluntário, porque hoje já não se usa mais a palavra obreiro em muitos lugares, hoje se usa a palavra voluntário, colaborador. Você vê na camisa assim, ó, colaborador, voluntário. Não tem mais fardamento como esses que a gente usa na Paz e Vida, por exemplo. Mas a pessoa nunca fez a confissão de fé. Ela nunca reconheceu diante dos homens, porque a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos
tem que se confessar, tem que confessar a Cristo diante de todos. Por isso a necessidade do apelo. E é uma coisa tão simples. É uma pergunta que o ministro vai fazer para aquele auditório, para aquele público, para aquelas pessoas que estarão na igreja. E se ali houver pessoas que ainda não confessaram a Cristo e que vieram à igreja em busca, em primeiro lugar, na grande maioria das vezes, para mudar de vida, porque estavam sofrendo, porque tinham vícios, porque o casamento ia mal, porque a família estava destruída, porque ninguém vem a princípio buscar salvação. Sim ou não? A princípio as pessoas em busca do quê? De mudar de vida. A princípio as pessoas em busca de cura, de libertação, de transformação. E em busca de uma mudança, ela vai encontrar ali a palavra da salvação. E primeiro ela vai entender que antes de qualquer benefício nessa terra, o principal de todos é ser salvo. Então é obrigação do ministro fazer isso, para que essa pessoa não morra sem confessar a Cristo. Quem compreende? Depois da confissão vem o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Temos que batizar. Se não fosse importante, Jesus, o próprio Senhor, não havia batizado nas águas. Quando ele se apresentou diante de João, João disse: eu é quem preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim? E aí Jesus disse: João, é necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então a igreja tem que batizar, e tem que batizar com seriedade, ensinando a pessoa a importância do batismo. Lógico, sem doutrina humana, como a gente vê por muitos lugares aí, que a pessoa ela tem que ter uma certidão de casamento para poder batizar, que ela tem que passar por um período preparatório de 1 ano, às vezes até mais, para poder estar preparada, apta para o batismo, sendo que a Bíblia, que é a palavra de Deus e o norte do cristianismo, diz que só há um requisito para a pessoa batizar: crer, acreditar. Se a pessoa acreditar, ela já está apta ao batismo. Ah, pastor, mas se a pessoa crer, batizar e depois voltar a pecar? Quem aqui é batizado? Levanta a mão, por favor. Quem aqui peca todo dia? Levanta a mão, por favor. O batismo não vai te impedir de pecar de novo. Entenda isso. O batismo nunca vai impedir a pessoa de pecar. Mas ela estará cumprindo a justiça de Deus e batizada na presença do Senhor, mesmo que ela cometa pecados, se ela se arrepender dos seus pecados na vinda do Cristo, ela será arrebatada, e se morrer, morrerá salva. E a igreja precisa ser orientada a fazer a terceira coisa. Qual é a terceira coisa? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Entregar a vida a Jesus não é fácil, tem gente que demora muito. Batizar para muitas pessoas também é um tabu ainda, é uma coisa muito difícil. Mas as duas, comparada a perseverar até o fim, são mais fáceis. Difícil é perseverar até o fim. Difícil é permanecer firme. Se você entregou a vida a Cristo na casa dos 20 anos, como eu, que pretendo viver 100, no mínimo. Quem aqui pretende viver muito também? Imagina ter que perseverar por 80 anos no mínimo, por 70 anos de vida. Perseverar não é fácil, minha gente. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? O caminho é difícil e a porta continua estreita, mas ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Diga glória a Deus.
Amém? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, qual é a sentença para quem for condenado? Apocalipse 20, volte lá onde começamos. Versículo de número 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a sentença. Pastor, e como é que vai ser lá? Que eu preciso saber como vai ser lá, porque eu quero pregar para as pessoas, eu quero falar principalmente para as minhas famílias, para a minha família, perdão. Eu quero saber como é que vai ser lá, para que eu tenha autoridade para pregar e quem sabe gerar temor no coração das pessoas. Vá comigo para o texto de Marcos capítulo 9, porque Jesus ele falou aqui algo que reflete como será o fim para os ímpios. Marcos capítulo 9. Abra aí, por favor. Marcos 9. Versículo de número 42. Acharam? Diz assim, ó: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo, de novo, nunca se apaga. Será um tormento contínuo. Versículo 45. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca. Terceira vez, prestou atenção? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca. Quarta vez. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, de novo, e o fogo nunca se apaga. Diga, o fogo nunca se apaga. Será tormento, choro, pranto e ranger de dentes. Amém? E os justos, e a igreja salva. Apocalipse 21. E aqui eu termino, gente. Apocalipse 21, versículo 1. O novo céu e a nova terra. Está escrito assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, diga glória a Deus, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Diga glória a Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, minha gente. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.